Isso é audiência pública, então você não declarar quórum. Não, eu só coloquei aqui antes da ata, só para liberar a ata. Ah, tá. Ok. Senhoras e senhores deputados, assessores e presentes, aqueles que nos assistem pelos diversos meios de comunicação, em especial o É Democracia, que também cobre as nossas audiências públicas. Eu quero declarar aberta a 8ª reunião da Comissão Especial destinada a proferir parecer ao projeto de lei número 6.583 de 2013, o Estatuto da Família. Havendo número regimental, informo que encontram-se à disposição dos deputados e deputadas cópias da ata da 7ª reunião da comissão. Indago ao plenário se há necessidade da leitura da ata. Peço dispensa, senhor presidente. Pedido de dispensa do nobre deputado Cabo Sabino. Cabo Sabino. Não havendo discordância, fica dispensada a leitura da ata. Aqueles que aprovam a ata permaneçam como se encontram. Aprovada a ata. Informo ao plenário que essa comissão realizará o nosso encontro regional na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Nós tínhamos feito um acordo que começaríamos por Pernambuco, mas já tivemos um grande avanço e já tivemos a primeira realizada em Minas Gerais. E essa semana, devido inclusive ao feriado de São Paulo, os componentes dessa comissão que ficaram responsáveis pela organização do nosso encontro regional em São Paulo, que são os deputados Flavinho, Marco Feliciano e também tem o Jefferson Campos. Eles vão organizar na próxima quarta-feira, dia 3 de junho, às 19h30, na Assembleia Legislativa, nosso encontro regional lá. Temos mais, desculpa para não ser injusto com todos aqueles demais membros do Estado de São Paulo, que são os deputados Antônio Bulhões, deputados Marcelo Aguiar, Paulo Freire, Evandro Gussi, Eduardo Bolsonaro, missionário José Olímpio e Jefferson Campos, como eu já havia falado também. Esses são os representantes, mais o deputado Marco Feliciano e o Flavinho, que já havia falado, assim a gente compõe os representantes do Estado de São Paulo. E quero deixar aqui o convite a todas as senhoras deputadas e senhores deputados que puderem. Na próxima semana nós vamos ter atividades aparentemente até a informação que temos até terça-feira. Esse encontro seria na quarta-feira, se os deputados quiserem se deslocar até lá, estão todos convidados. Eu tenho certeza que será um momento importante também naquele que é o maior estado da nossa federação. Essa reunião de hoje é fruto de um requerimento de audiência pública para discutirmos o tema redução da maioridade penal, suas consequências para as famílias que possuem filhos nessas condições. O requerimento é de autoria do nobre amigo e deputado Alan Rick, que brilhantemente representa aqui o estado do Acre, estado longínquo, mas bonito. Para quem nunca esteve, vale a pena conhecer, em especial Rio Branco, Brasileia e todo, rodei aquele negócio todinho lá. Muito bonito seu estado. E gostaria de convidar o nobre deputado Alan Rick, como já é de praxe dessa comissão. O autor do requerimento preside a sessão de audiência pública proposta por ele, pelo próprio. E eu quero convidar o deputado Alan Rick para assumir os trabalhos, a condução dessa audiência pública, e com muita alegria estarei ali participando desse debate que é muito importante. É um dos assuntos que mais desperta hoje interesse na nossa sociedade, a redução da maioridade penal, e logicamente ele tem impacto direto às nossas famílias, tanto para aqueles que acreditam e apoiam a proposta, como aqueles que são contrários. Então tenho certeza que será uma audiência muito frutífera. Eu gostaria de convidá-lo, ao deputado Alan Rick, para assumir aqui a mesa e ele assim convidar as pessoas por ele indicarem seu requerimento, e todos vamos participar com muita alegria desse momento. Por favor, deputado, Vossa Excelência, com a presidência dessa comissão.
Pega lá, pega. Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Quero cumprimentar em primeiro lugar os deputados aqui presentes, nosso digníssimo presidente, deputado Sóstenes Cavalcante, que com muito brilhantismo conduz esta comissão especial que debate o Estatuto da Família, cuja relatoria é do deputado Diego Garcia, nobre amigo e brilhante deputado do Estado do Paraná. Quero cumprimentar a queridíssima deputada Conceição Sampaio, do Amazonas, do nosso norte, o deputado Cabo Sabino, se não me engano, o deputado Gonzaga Patriota também estava aqui presente. Cumprimentar todos os deputados Bacelar. Temos aqui a presença também do deputado Eros Biondino, que acabou de chegar. Deputado, muito obrigado, deputado Eros, componente da nossa digníssima bancada católica, um homem de valores morais elevadíssimos e grande debatedor dos temas da vida e da família. Convido para compor a mesa os senhores Clemildo de Sá, conselheiro tutelar no Distrito Federal. Uma salva de palmas para o nosso convidado. Também convido para compor a mesa, representando a Comissão Especial Assessora da PEC 171, da Maioridade Penal. Quero convidar com muita honra a doutora advogada, a doutora Thaís Gouveia. Indago se o nosso digníssimo deputado Jair Bolsonaro já chegou, ainda não. O deputado é nosso convidado também. Doutora Thaís, muito obrigado. Comunico ao plenário que a Unesco informou a Secretaria sobre a impossibilidade de indicar um representante para esta audiência. Também tivemos outros convidados que não puderam atender devido a vários compromissos, como a consultora nacional do Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, Karina Esposato, profunda conhecedora do tema. A própria Unesco também já justificou a ausência de seu representante. Convidamos também os deputados Laerte Bessa, do PR do Distrito Federal, o deputado Carlos Sampaio, líder do PSDB nesta casa, o deputado Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, o deputado Jair Bolsonaro, que deve estar chegando daqui a pouquinho para debater conosco. Lembrando que esta audiência tem a participação dos nossos internautas, da sociedade brasileira, através do portal E-Democracia. E daqui a pouquinho teremos as primeiras participações. Sem mais delongas, o objetivo desta audiência é ouvir os dois lados, para que possamos formar nosso convencimento a respeito desse tema tão importante, tão polêmico, que é debatido hoje não só nestas casas, no Senado e na Câmara Federal, mas também em todas as rodas sociais, nas associações, nas escolas, nas igrejas, nas instituições da sociedade civil organizada, e, portanto, eu creio que é de suma importância que nós possamos debater o tema e informar melhor a nossa sociedade. Também quero aqui fazer menção à presença da deputada Érica Cocai. Deputada, seja muito bem-vinda. É uma honra ter a senhora conosco aqui nesse debate. Para que não percamos tempo, eu quero, antes de passar a palavra aos nossos convidados, eu peço atenção aos procedimentos a serem adotados durante a audiência. Os convidados disporão de 20 minutos sucessivamente para suas exposições e logo após será concedida a palavra aos deputados segundo a ordem de inscrição. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não? É só para justificar, né, como nos demais dias e também nas audiências públicas, concomitantemente estão acontecendo outros encontros lá no Senado, uma audiência pública que também fui um dos correlatores em relação ao aborto. Então, agora estamos recebendo também a presidente da Câmara do Parlamento Italiano, e como
membro da diretoria da Frente Brasil-Itália, da empresa lá, é só para que os nossos convidados também compreendam que nessa nossa rotina, nesse nosso ritmo, muitas vezes nós vamos nos ausentar e vamos retornar logo em seguida para acompanhar essa audiência tão importante, tá bom? Muito obrigado, deputado, bem lembrado, devido a todo o trâmite dos trabalhos nesta casa. Também quero noticiar aqui a participação do deputado federal Narcísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul, pelo E-Democracia. Sem mais delongas, quero conceder a palavra ao conselheiro tutelar do Distrito Federal, Clemildo de Sá, para que ele possa fazer sua exposição e nos abrilhantar com a sua palestra. Clemildo. Bom dia a todos. Bom dia a todas. Gostaria de agradecer o convite dispensado pelo senhor deputado e dizer que é uma satisfação muito grande. Eu sou natural de Porto Velho, Rondônia. Minha militância vem a partir das comunidades eclesiais de base e depois eu estive em serviço específico na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, no setor de juventude, e a partir dessa militância eu sempre trabalhando com a infância e adolescência, me candidatei aqui no Distrito Federal a conselheiro tutelar de Brasília, mais especificamente da Asa Norte, onde cumpro o meu segundo mandato. Então, só para contextualizar um pouco, porque algumas questões, nós falamos um pouco daquilo de onde nós pisamos, né? Então, eu sempre gosto de dizer, como o deputado do Acre, dizer que a minha experiência, o meu olhar, né, e minha visão de sociedade, daquilo que estão em disputa na sociedade, também vem um pouco da minha experiência pessoal da Amazônia. Quem é o Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar, conforme a legislação federal, é um órgão da sociedade responsável por zelar dos direitos de criança e adolescente. Porque nós entendemos que quando uma família procura o Conselho Tutelar, é porque ela já bateu na porta das políticas públicas básicas e que foi negada. Então, e nós temos várias violações de direito que o Estado não garante a essas famílias e elas procuram como uma primeira instância ainda, como órgão administrativo, o Conselho Tutelar. Então, eu acho que isso é importante pontuar, e o Conselho Tutelar, ele contribui no diálogo com famílias, né, que não são assistidas elementarmente nos seus direitos fundamentais. Uma outra questão que eu gostaria de dizer é que no Conselho Tutelar, trabalhando com diversos formatos de família, senhora deputada, tem uma que eu simpatizo bastante, que é da Política Nacional de Assistência Social, né, que tem também um acúmulo extraordinário. E lá diz que família é o grupo de pessoas que se acham unidas por laços consanguíneos, afetivos ou de solidariedade. Então, isso, para mim, delimita, e quando eu estou no exercício de minhas atribuições de garantir e proteger criança e adolescente, isso me dá um leque para eu saber e ter como noção uma chave de leitura para compreender aquela família. Acho que isso é importante. Uma família que não é mais a família de uns 20, 30 anos, assim como a sociedade vai tendo diversas lutas e conquistas, né? A família hoje, e até salutar que tenha nessa casa a comissão de família e agora essa comissão especial para debater o Estatuto da Família. E aproveitando, é muito interessante o projeto do Estatuto da Família, né, no seu corpo. Eu até acho que o seu propositor, ele se inspirou no Conselho Tutelar, quando ele prevê
o Conselho da Família, as atribuições do artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente e o que propõe o PL sobre o Estatuto da Família também dialogam bastante, né? O deputado que propõe, ele bebeu nessa fonte. A minha única divergência, e faço de forma muito tranquila, muito respeitosa, quem fez o requerimento e Vossas Excelências que estão apreciando a matéria, é que quando o PL define o conceito de família, no meu entender, a partir da minha experiência de cidadão e agora trabalhando com famílias na ponta, está um pouco em descompasso com o que acontece no mundo real da sociedade. E aí eu me reporto ao relator, que vai ter um papel decisivo quando apresentar o seu relatório. Inclusive tem algumas contribuições acadêmicas quando se fala de famílias pós-modernas, né? E tem vários núcleo conjugal, monoparental, extensa, adotiva, de casais sem filho, homoafetiva, homoparental, restituída, estendida. Então, só para nós podermos também contribuir, né, com o debate que aqui se faz, né, e é legítimo se fazer o debate, nós não precisamos ter medo do debate, né, não precisamos fugir do debate. A responsabilidade de Vossas Excelências é fazer o esforço de organizar esse debate da sociedade e a casa legítima. Isso eu reconheço, tanto eu como o grupo que aqui eu represento. Sobre a redução da idade penal, eu tomei a liberdade de verificar o acúmulo que essa comissão está fazendo e parabenizo pelo diversos olhares dos convidados que aqui já estiveram. E eu gostaria de contribuir sobre a perspectiva da adolescência, né? E gostaria que sugiro às Vossas Excelências para que observe esse assunto, esse fenômeno que é a adolescência, que muitas vezes nós passamos sem um devido olhar, né? Hoje a perspectiva que divide a adolescência em 3 períodos, né? O chamado pré-adolescência, que vai dos 11 aos 14 anos, o segundo período, que vai dos 14 aos 17, e um chamado de adolescência tardia, dos 17 aos 20 anos. Isso na academia, fora a própria definição que, né, nós temos no nosso direito, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e o próprio Estatuto da Juventude, que classifica essas categorias pela idade. E a idade é um prisma para classificar quem é adolescente, quem são os jovens. Dentro dessas características mais importantes do desenvolvimento psicológico do adolescente, se for preciso, o adolescente se expõe a risco em função da necessidade que tem de experimentar e encontrar sua própria identidade. Os riscos são mais graves nesta fase porque eles sentem-se imortais, imunes. É difícil evitar os riscos que os adolescentes se colocam, mas é preciso que os pais minimizem esses riscos, ajudando os filhos a se desenvolver o seu senso de responsabilidade. Então, acompanharmos é um desafio, é um dever para as nossas famílias, quaisquer que seja o formato delas, mas é um dever de todos nós que contribuímos para o adolescente que está em seu processo de formação, na nossa orientação, né? Por isso a importância dos educadores, que é um segundo grupo após a família, um segundo grupo que terá a contribuição no desenvolvimento de criança e adolescente, e também da nossa responsabilidade nesse sentido. Uma outra chave de leitura também para observarmos esses adolescentes se refere ao humor dos adolescentes. É a forma que se manifesta como uma resposta às solicitações e estímulos no meio que estão inseridos. Este humor vai se estabilizando conforme a pessoa for amadurecendo, se adequando ao meio em que vive. Os adolescentes são indivíduos imaturos e frequentemente têm um humor que varia com o seu interlocutor. Então, essas variações, essas características específicas, nós temos de ter um cuidado
assim como eles têm uma capacidade extraordinária de contribuir, e nós precisamos cada vez mais articular o protagonismo que os adolescentes têm, né? E aqui, quando eu falo adolescente, eu estou me referindo ao que o Estatuto da Criança e Adolescente se refere, que são a faixa etária de 12 aos 18 anos incompleto. Então, isso nós precisamos fundamentar e apoiar. Uma outra perspectiva é a redução da idade penal. Nós nos colocamos, já foi uma luta na época da Constituição, assegurar que criança e adolescente são sujeitos de direito. Acho que isso, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, isso foi uma conquista que não nos foi dada. Foi uma conquista até da época da Constituição e que tem a partir disso, muitos outros direitos também foram firmados, dialogando e pressionando até o Parlamento brasileiro. Na lei federal, o ECA garante também, isso é importante considerar, que criança e adolescente é pessoa em desenvolvimento. Isso é vital para nós compreendermos e discutirmos a responsabilização desses adolescentes. Assim, quem está na ponta, senhores deputados, quem está na ponte, observa a fragilidade quando o adolescente comete um ato infracional, e a gente observa que quem deveria dar minimamente segurança, minimamente condições para que ele pudesse desenvolver, ele assim não faz. Então, isso é elementar. Todo adolescente, e isso sem medo de errar a partir dos casos que eu acompanho, e todos os adolescentes que passaram pelo sistema de internação, eles tiveram, no mínimo, 2 ou 3 direitos violados. Né? E compreendendo que o artigo 98 da Lei Federal diz: quem viola direito de criança e adolescente? Suas famílias, o Estado e o próprio adolescente. Né? Essas são as 3 categorias que a lei define. Então, nós acreditamos que a redução da idade penal nos levará a perder uma geração de brasileiro que tem dívidas, que o Estado brasileiro tem dívida histórica com esse segmento. Então, é importante nós observarmos esse sentido, porque a própria rotulação negativa que os adolescentes têm como infratores, e aí também nós não chegamos num acordo, jovem infrator, delinquente. Então, assim, a carga semântica e a linguagem que o mundo dos adultos se reporta aos adolescentes, isso também tem um peso da própria reação desse adolescente, quer seja no seu âmbito familiar, quer seja nos seus grupos sociais, até seja as próprias regras da sociedade. Então, isso nós precisamos ponderar. Uma questão sobre a redução da idade penal especificamente, nos preocupa muito. Eu me alinho daqueles que dizem que a redução da idade penal é ligada a que não pode ser mudada na Constituição. Eu, no debate das diversas posições, eu me alinho, não tenho formação jurídica, sou professor, mas assim, eu me alinho pelo trabalho na ponta, no Conselho Tutelar, e pelo acúmulo de leitura, eu me alinho com aqueles que defendem que é algo que não deve ser mexido na Constituição, por entender que é uma garantia. E ao longo do direito brasileiro, nós já tivemos a idade penal aos 14 anos, quando nós tínhamos uma legislação específica do Império. E desde 1926, se eu não me engano, o Estado brasileiro já tem um cuidado com esse segmento que compreende até os 18, 19 anos. E também o Estado brasileiro é signatário. Eu estou procurando meu tempo. O Estado brasileiro é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, aonde colocaria dificuldade da gente entender a redução da idade penal. E
E eu acredito que na matéria de direitos humanos, nós precisamos sermos tão responsáveis em cumprir os nossos acordos internacionais como nós fomos na época da Copa. Na época da Copa do Mundo, o Estado brasileiro foi à Federação Internacional de Futebol e se candidatou e trouxe a Copa do Mundo para cá. E nós, por que nós tivemos, senhores deputados, 12 sedes de Copa do Mundo? Quem ganhou financeiramente? Quem ganhou com a construção dos estádios? Eu não tenho dúvida que quem ganhou foi as empreiteiras e quem perdeu foi o cidadão, que não teve os seus direitos fundamentais garantidos, desde a creche, no sistema de assistência social, na saúde. Então, isso é claro que por detrás daqueles que defendem a redução da idade penal, eu acredito que há um interesse econômico, porque esses adolescentes vão para em que local? Eles irão para os presídios, como os maiores, precisarão construir presídios ou unidades específicas. Então, nesse sentido, acredito eu que existe uma especulação econômica quando o debate é para reduzir direito e criar essa reserva. E também há consequências muito graves que o núcleo familiar, famílias que tinham mães e irmãos que iriam visitar os seus filhos e seus irmãos nas unidades de internação aqui em Brasília, demonstravam um grau muito grande de necessidade e por falta de acompanhamento do próprio Estado, que não existia. Por isso que nós nos alinhamos muito à concepção de família que a Política Nacional de Assistência Social tem e também a extrema necessidade que o gestor público municipal, só aqui no Distrito Federal, que os conselhos tutelares é ligado ao governo do Estado, mas a importância de quando estivermos mexendo numa revisão tributária, da gente, esse bolo do Pacto Federativo, nós temos de endossar muito mais ao município, porque o município tem o maior número de responsabilidades para atender direitos e garantias individuais. Então, eu concluo dizendo que o Conselho Tutelar, de forma primária, quando recebe as demandas das famílias, quando acompanha especificamente aqui os adolescentes, nós temos essa dificuldade de perceber que o Estado brasileiro não cumpre, não faz, não responde, não garante que criança e adolescente, agora os jovens, são prioridades absolutas. Então, isso caracteriza, mais uma vez, uma violação de direito. Eu lançaria até uma proposta aqui, na onda do orçamento impositivo, senhor presidente. Uma proposta seria, além das emendas parlamentares, seria que o orçamento criança e adolescente fosse impositivo, que a Câmara Legislativa, Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa e esse Congresso, quando aprovasse o orçamento, aquilo que fosse destinado e rubricado a criança e adolescente deveria ser impositivo. Acho que seria um primeiro exercício para essa agenda importante que se tem, que empodera o nosso parlamento, que é o orçamento impositivo. Eu agradeceria e me coloco à disposição. Obrigado. Muito obrigado, senhor Clemildo Sá, conselheiro tutelar do Distrito Federal, pela sua exposição. Quero registrar a presença do deputado Roberto Alves, do PRB, presidente da Frente Parlamentar contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, devidamente implementada no dia de ontem, aqui nesta casa. Deputado, parabéns pelo seu trabalho, obrigado pela sua presença. Registro também, como todos já viram, a presença do nosso debatedor, deputado Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, a quem eu concedo a palavra para a sua exposição. Deputado, a palavra é sua. Presidente, obrigado pela deferência. Dizer aos senhores aqui que eu estou numa luta ferrenha agora, que eu quero aprovar a última emenda, número 10, que garante o voto impresso ao lado da urna eletrônica. No caso de desconfiança, qualquer partido poder pedir a recontagem. São várias histórias aqui, inclusive o muito conhecido Fernando Chiarelli, de São Paulo,
que eu conversei agora de manhã, não vou dizer que tive o prazer de conversar com ele, porque ele foi que está contando as horas, dado a enfermidade que ele tem, e até falou para mim que seria um prêmio caso aprovasse aqui. Eu até agora não encontrei a oposição de ninguém. Mas vamos lá, o assunto em si. Eu entendo que ninguém vai mudar a cabeça de ninguém. Quem vai votar sim, vai votar sim, vai votar não, votar não. Não vai mudar aqui. Nós estamos aqui, não vou falar enxugando gelo não, presidente, nós estamos aqui conversando, etc. Uns têm os interesses diferentes dos outros, né? Não interessa calcado no que são esses interesses, não vamos discutir isso aqui, e todo mundo tem que ser respeitado. 16, 17 anos. Eu conheci o Exército Brasileiro com 15 anos de idade, né? Com 16, prestei concurso, fui aprovado, né? Completando 17, já tirava de mosquetão lá na Escola Preparatória de Cadetes do Exército de Campinas. Hoje, um garoto não pode atirar mais em escolas preparatórias. E se ele for por uma academia militar, ele tem que ter 18 anos, baseado no ECA, pelo amor de Deus. É uma minoria da molecada que faz besteira e tem que pagar. Não podemos, então, condenar a maioria, né? Eu costumo dizer que quando vamos pôr nessa sala aqui, todo mundo produzisse a mesma coisa, caneta. 2 ou 3, começar a sonegar. Daí eu crio uma lei que prejudica todo mundo. Nós vamos buscar uma maneira de punir esses 2 ou 3, né? E deixar os outros trabalharem. O Brasil precisa de menos leis, menos decretos, menos portaria e mais liberdade. Bem, eu teria fatos para contar. Por exemplo, eu tenho um filho, Carlos Bolsonaro, que foi candidato a vereador com 17 anos de idade no Rio de Janeiro. E até aquele momento a dúvida, né? Pode, não pode? Eu fiz uma consulta, sem citar o nome dele, junto ao TSE, e o ministro Nelson Jobim, à época, falou que a idade a ser observada por ocasião tem que ser a da data da posse. Então, como em dezembro ele fez 18 anos, ele tomou posse. Mas, durante a campanha eleitoral, ele aparecia na televisão rasgando o ECA. Eu paguei missão para ele, tá na cara, né? Vai lá rasgar o ECA, tem que jogar no lixo aí. Isso foi lá nos anos 90, tá ok? E daí, ele foi notificado pelo Ciro Darlan, até que teve há pouco tempo debatendo isso aqui. Daí eu falei, escreve aí, doutor Ciro Darlan, eu sou de menor, por favor, não atrapalhe minha campanha. E devolveu para ele. Tá ok? Foi eleito, está aí no 4º mandato. O que eu costumo dizer? A questão do menor. Vamos pegar uma comunidade Rocinha no Rio de Janeiro, por exemplo. Os menores de idade, ou aqueles da Zona Sul também, que de quando vão lá fazer não sei o quê, né? Não fazem besteira na comunidade. Sabe por quê? Lá tem pena de morte para eles. Eles sabem o que estão fazendo. Têm consciência do que estão fazendo. Essa é a prática. Eles vão para o asfalto fazer besteira. Agora você sabe desse caso do ciclista. Não vou entrar em detalhe, né? 15 passagens. Mas teve um caso anterior, o Sóstenes. O caso Sailson no Rio de Janeiro. Foi em dezembro. Pegaram o cara, né? Declaração dele, né? Que ele gostava de matar loura. E havia matado até aquele momento 41 louras. Mais de 10 casos, dos casos confessados, mais de 10 chegaram à conclusão que ele realmente era verdade o que estava falando. Agora, o primeiro caso dele, o primeiro homicídio foi com 17 anos de idade. Se ele tivesse sido preso, teríamos poupado, né? 40 outras mulheres. Não interessa se era loura, morena, não interessa, pô. Tá ok? Poderíamos ter freado a atividade criminosa desse cidadão lá atrás e não esperar acontecer. Eu costumo dizer, todo mundo aqui nasceu de alguém, né? Homem ou mulher, não tem dúvida, ninguém tem dúvida disso, né? Tem irmãos, tem parente, tem amigo. Vamos esperar acontecer com alguém nosso, para depois ir lá no Rio de Janeiro, botar cruz lá na praia de Copacabana, abraçar a Lagoa Rodrigo de Freitas, soltar pombinhos e gritar justiça. Pô, não dá, pô. Esses caras sabem o que estão fazendo. O homem, então, né? O ser humano, ele respeita o que ele teme. Qual a diferença minha para deputado aqui? Fisicamente, né? Lógico que numa briga aqui eu vou ganhar dela. Agora, se ela tiver uma arma na cintura, somos iguais. Tá ok? Ou seja, eu vou temê-la. Eu sou favorável também à revogação do Estatuto de Desarmamento, que coloca situação de igualdade homem, mulher, é exatamente isso aí. Por que uma mulher não pode ter uma arma dentro de casa? Para se defender do estupro praticado por um menor. Porque no meu tempo de garoto, que eu estou com 60 anos, o cara sondava você, via quando tu ia viajar, para entrar na tua casa. Agora o cara quer entrar na tua casa e esculachar você. E quando é menor, o esculacho é muito maior.
Tá, ok? E daí, por exemplo, eu fui debater uma vez pela seção AB de Florianópolis a questão de grupo de extermínio. Fui convidado para debater defendendo o grupo de extermínio. Eu topo. E fui lá debater, lógico, né? Dentro da OAB, garotada, só não jogar, deram tiro em mim que ninguém estava armado lá dentro. Mas falei, ó, paguei minha passagem, não devo nada para vocês, fui convidado, só saio daqui a 40 minutos. E expus a minha tese lá. Entrou um caso, me permite aqui, presidente, o caso do médico russo, né? Naturalizado brasileiro, Shipanovic é o nome dele. Ou seja, ele certo dia ele jogou no lixo lá em São Paulo, umas fitas cassete grande, não era do teu tempo não, é do meu tempo, e o cara lá ó, da limpeza pública levou para casa, que você podia reaproveitar aquela fita. E ele, ao assisti-la, esse médico abusava de crianças de 10, 11 anos de idade, porque ele era pediatra, né? Ele dopava e abusava sexualmente das crianças. Tá, ok? E as imagens são chocantes. Acho que todo mundo tem imagina um filho nosso, né, sendo submetido a um ato desse. Então eu falei o seguinte, eu como ser humano, como eu não tenho coragem de matar ninguém, eu ia contratar alguém de um grupo de extermínio para cumprir essa missão, porque é onde eu teria um pouco de paz. Foi a minha tese. Metade aplaudiu. Estou errado? Estou me lixando para isso. Eu tenho imunidade para falar. E vou continuar falando. Ontem o Supremo Tribunal Federal arquivou o meu processo, caso Preta Gil. Ok? Estou muito feliz aí. Menos um, tem mais 4 processos no Supremo. E menos um aí. tem lá o caso Maria do Rosário, né? A questão lá de apologia ao estupro. Tem um crime ambiental por um discurso que eu fiz na Câmara que pesco na Baía de Angra desde 1977, quando era cadete em Resende. Tá? O procurador falou que eu confessei um crime continuado aí, estou sendo pesco de varinha, deixa bem claro, né? Varinha de bambu, ok? Então tem uns processos rolando lá, mas tudo bem, eu estou muito feliz pelo dia de ontem. Mas essa questão do grupo de extermínio tem a ver com o menor. Quando um menor faz uma maldade, pode ter certeza, né? A gente vê de vez em quando colegas nossos aqui que já sofreram barbaridade, perdoa. Desculpa aqui, eu peço a Deus para não ter que ser provado num momento como esse. O sócio ele pode ser provado muito. Também não quer isso para ele, mas como evangélico ele teria um discurso talvez diferente meu aqui, talvez diferente aqui, talvez. Tá? Mas imagine o menor, eu tenho um filho de 17 anos, eu oriento bastante o moleque, eu tenho 5, né? Tenho 17 e tenho uma menina de 4 anos, e toma as precauções, todas as possíveis, tem uma enteada de 12 anos de idade também, né? Uma menina, sabe, está na flor da idade, né? Tudo bem, tem que ficar ligado, né? Em especial a mãe dela, que é evangélica da igreja aqui do sócio, que inclusive foi casado no religioso há 2 anos, você não foi, está me devendo, tá, okay? Mas o Silas Malafaia me casou, que ela é evangélica, eu sou católico. Então, se acontece uma coisa com um menor, através de um menor conosco, está na cara que nós somos seres humanos, pô, nós ficamos com raiva, com ódio, não adianta falar preconceito, não adianta, você vai querer fazer alguma coisa, a maioria vai querer fazer alguma coisa, e como a lei não pune, você fica esperando, sonhando em pegar aquele vagabundo na curva, que o cara debocha de vocês. A gente vê tinha um caso em São Paulo, tem uns 10 anos, né, que um menorzão abusou do filho, tá, menor também, e na delegacia a mãe foi lá, o menorzão zombou, ela pegou crau, bateu a faca, matou o cara. Ela foi absolvida em tribunal de júri, vocês lembram desse caso aqui? Foi absolvida, eu absolveria. Eu começo, quando acabar aqui, uma campanha da tribuna da Câmara, junto a futuros tribunais de júri. Hoje em dia, um policial militar que, porventura, aí, dê mais de 2 tiros num bandido, né? E pode ser menor esse bandido também, ele pode ser condenado por excesso. Então nós estamos dando uma mensagem cada vez maior para o policial militar não agir. Porque se não agir, ele pode morrer. Ou pode ser condenado por prevaricação aí, tá ok? E se também não morrendo, ele pode ir para a cadeia. Não falta gente, desculpa aqui, nós somos todos, mas do Ministério Público, da entidade ligada a direitos humanos, para punir esse cara que cometeu esse ato. Eu posso falar pelo Rio de Janeiro, sou amigo de vários policiais militares, e pergunto, tem um evento, tem um crime acontecendo na esquina, o que tu vai fazer? Eu vou dar frente para a retaguarda e vou embora. Porque se eu interferir, eu vou pagar a conta desse episódio. Não chegou nas minhas mãos ainda, mas fica à disposição de você, está para chegar hoje, um parecer lá do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro sobre menores. Se o policial militar vê um menor que está com volume na cintura, a não ser que ele tenha uma convicção, uma certeza, ele não pode dar uma geral no menor.
Eu já vi no passado aqui, sem citar o nome, colega deputado comigo no aeroporto, passou ali no detetor de metal, ali, a mala dele, né? Deputado, posso abrir tua mala? Ele dá um grito, não abre, não sei o quê. Tem um deputado que não foi reeleito, está respondendo um crime, que tiraram uma fotografia esquisita da mala dele e ficou em São Paulo, né? Eu sempre, quando há qualquer problema, eu faço questão de que abro a minha mala. Essa é a coisa do menor. Se nós aqui ficamos, como por exemplo agora, ontem, lamentável, a Comissão de Segurança Pública pediram o vice, que era para derrubar um projeto da Luiza Erundina, proibindo a visita íntima dos parentes, mães, né, que vão visitar o menor nessas casas de ressocialização. Nós temos que ter leis, né, que se aproximem do Estado americano. Lá, por exemplo, tem um Estado que é proibido o tiro de advertência. Tem um motim. Se o guarda atirar para cima, ele é punido. Tem que atirar no meio. E tem que ser assim. O menor infrator, né, o bandido, tem que saber que o único direito dele é não ter direito. Porque nós não temos como reaver aqui um ente querido. Imagine um senhor, meu Deus do céu, ficar sem um filho, um pai, uma mãe, morto por quem quer que seja, né? De forma estúpida, por causa de um telefone celular, de uma mochila, seja lá o que for. Até você pode ver, para encerrar aqui. É para encerrar, prometo aí. O caso Maria do Rosário comigo, 2003. Chave de ouro. No dia 1º de novembro de 2003, começou um dos crimes mais bárbaros que tem notícia aqui no mundo, talvez, né? Até mais bárbaro que esse das decapitações. E vou dizer por quê. Um casal de namorados, ela, menina linda, 16 anos de idade, flor da idade, né? Foi acampar com o namorado, 19 anos. Liana Friedenbeck e Felipe Café. Foram surpreendidos, dia 1º de novembro, por 5 marginais, entre eles um menor conhecido como Champinha, 17 anos de idade. No segundo dia, executaram com um tiro na nuca o Champinha, o namorado lá, o Felipe Café. Por 5 dias, essa menina foi estuprada em rodízio. Se vocês tomarem, eu peço para ninguém ver a fotografia dela, né, como ficou. Não vou entrar em detalhes, como ficou. No 5º dia, o Champinha a decapitou com uma faca cega. A decapitou a menina. 2 dias depois, dia 1º, dia 5 acabou o crime, né? 2 dias depois, foi desvendado e o pessoal foi detido. 4 dias depois, eu fui convidado pela Rede TV para discutir o caso Champinha aqui no Salão Verde. E a senhora Maria do Rosário para discutir também, ela contrária à redução da modalidade penal. Ela foi lá para dizer que o garoto não sabia o que estava fazendo. E houve aquela discussão toda, não quero entrar em detalhe aqui. Eu rememorei esse fato em dezembro agora e por causa disso eu estou respondendo 2 processos no Supremo e um no Tribunal de Justiça, né, por apologia ao estupro. Agora vocês podem ver uma coisa. O que é exemplo? Nós temos que dar exemplo. Eu no quartel não pagava remissão para um soldado sem estar na frente. Tem que atravessar esse rio aqui com uma marreta de 10 quilos pendurada nas costas, deu uma barrada nas minhas costas e é luta. Ok? E depois mandava um soldado com a devida segurança. Ninguém nunca morreu nas minhas mãos. O que eu fazia de errado, posso falar agora porque ninguém morreu, de saltar do avião. O soldado empacava atrás do avião, metia os 2 pés no peito dele e caía igual um saco de gato para baixo. Aí se ele morrer, ele não vai falar. Agora, pior disso tudo é que se ele desce do avião, ele posa do avião, ele daí sim, sofre bullying para os colegas, pé preto, um montão de apelidos em cima do cara que não posso falar que tem senhora aqui, tá ok? Mas ele agradecia. Tenente, muito obrigado, tenente, sou PQD, pô, a vibração dele. Entendeu? É isso aí. Agora pode ver. Tem 2 deputados aqui, a Maria do Rosário ou melhor, estou com a Maria do Rosário na cabeça aqui, tá certo? Acho que expliquei o caso da Maria do Rosário, vamos ver se a justiça entende dessa maneira aqui. A questão da redução da modalidade penal. Os deputados, né, Jean Willis e Eric Cocai, têm um projeto para mudança de sexo para menores. É isso mesmo? Sem consentimento dos pais, ou usar o nome social. Quer dizer, um menor pode. De repente, não seria assim, né? Mas como se fosse. O filho chega em casa, eu não vou fazer mais xixi em pé, vou fazer xixi sentado que eu cortei. E o pai não sabe de nada. Ou seja, para trocar de sexo, ele tem entendimento. Agora, para ser punido por um ato de ter criminoso, não. E aí, pessoal, o que eu vejo aqui quando alguns falam o excluído da sociedade, etc.
O ano passado, o Serviço Militar listou 1.900.000 garotos. Multiplica por 2, ok? As meninas vão ser a lista, total. Dão quase 4 milhões de pessoas aqui. Tirando os mortos, o Brasil está crescendo 2,5 milhões de habitantes por ano. Em vez do governo ter uma política de planejamento familiar, é o contrário. Ele tem uma política de estímulo à paternidade responsável via programa Brasil Carinhoso. Aquela discussão em plenário ontem, foi, né, a questão do financiamento de campanha público-privado, onde o Júlio Lopes, foi um discurso maravilhoso. O governo gasta 110 bilhões por ano com projetos aí que, em grande parte, são assistencialistas. Uma parte precisa? Sim, precisa, mas em grande parte assistencialista. Ou seja, o governo gasta, em média, 300 milhões de reais por dia com esses programas. E, segundo o Júlio Lopes, tá, isso aí eleitoralmente dá um peso grande para quem ali é do partido do governo ou apoia. Então nós temos que aprovar uma política de planejamento familiar. As meninas de 10 a 19 anos, segundo o Ministério da Justiça, são responsáveis por 1.700 partos por dia, ou seja, 20% dos partos por dia, meninas entre 10 e 19 anos de idade. Meu pai dizia lá em Eldorado, né, que fim de mundo, lá carinhosamente fim de mundo, lá, a antiga Xiririca, que a gente pescava muito no rio, né, arrastava a rede, etc., ia buscar jabuticaba. Meu filho, se der buraco na canoa, rema pro barranco. Que não é, se der buraco na canoa, você tentar tirar a água da canoa, ela vai pro fundo. Então, remando pro barranco, tu pode sair dela. Aí nós estamos na mesma coisa aqui. Não adianta querer falar que 3 milhões de pessoas estão sem creche. É isso, né? 3 milhões de pessoas de 0 a 3 anos. Vamos fazer uma conta rápida aqui. Cada sala de creche, 20 pessoas, divide 3 milhões por 20. Vê quantas salas tem. Ali você tem que botar pelo menos 4 pessoas que têm rodízios para atender. Você vai gastar 50 bilhões de reais por ano com creche. Não tem como dar atendimento a isso. E não podemos ficar no discurso de que o Estado não dá creche. Não tem como. Não tem. Ou nós partimos uma política de planejamento familiar. Tem uma PEC aqui, mas não precisa que apresentar um projeto, que hoje uma mulher tem que ter 24 anos, ou 2 filhos, o homem também, né? Para fazer laqueadura ou vasectomia. Vamos baixar isso para 18 anos, independente de número de filhos. Talvez aí nós conseguimos aí, né? Botar a canoa no barranco e começar a tratar essa questão do menor a médio e longo prazo, que a curto prazo não tem. Não tem. Tá ok? Senhor presidente, eu espero que poder ter contribuído por um lado ou por outro, né? Quem gosta, quem não gosta, me desculpa aí, tá ok? Eu acho que eu falo do coração, é bacana. Sei que eu estou falando aqui não vai render nenhum processo para mim, pode ninguém aqui, tá ok? Não foi nada demais, ao defender grupo de extermínio naquelas condições, tá ok? É um prazer estar aqui. Eu peço desculpa daqui a pouco sair, porque eu vou continuar aqui buscando aqui o voto impresso ao lado da urna eletrônica. Eu digo o seguinte, né? Quando nós temos problema de próstata, nós homens, né? Deu lá o PSA lá, deu a suspeita, você tem ultrassonografia e tem aquele do meu amor também. Tá, alguns gostam, né? Mas você tem uma contraprova. Aqui você não tem. Aqui você não tem. Você votou, né? O sócio pode achar que teve ali num bairro 10 mil votos e aparece 2 mil, ele vai fazer o quê? Não adianta reclamar depois em 2019. Já era, perdeu a eleição. Tá, ok? E corremos esse risco. Afinal de contas, o homem pelo poder faz tudo e mais alguma coisa. Não é só o diabo não, como fizeram. Como falaram que iam fazer e fizeram, né? O diabo não está do nosso lado não, tá ok, sócio? Está do outro lado, nós vamos ganhar essa guerra. Então, eu aproveito e pedir apoio para o presidente aqui, o voto impresso ao lado da urna eletrônica, até porque eu acho dificilmente, né, alguém é contra esse projeto aqui. Presidente, muito obrigado. E é o meu depoimento, presidente. Muito obrigado, deputado Jair Bolsonaro. Receba os aplausos. Quero carinhosamente pedir que o deputado permaneça conosco o tempo que ele puder ficar, porque teremos as perguntas tanto dos demais colegas quanto da nossa audiência pela internet. A equipe está atenta e nós teremos várias perguntas. Já tem pergunta aqui, ó. Registramos a participação dos cidadãos no portal e-Democracia. Temos pessoas de vários lugares do Brasil, do Paraná, do Distrito Federal, do Rio Grande do Sul. São vários, Fernando e Lourdes, Frederico, Mônica, são muitos. Então a gente vai aqui citando alguns durante essa conversa. Quero registrar também a presença do deputado Carlos Andrade, meu querido amigo de Roraima, que Deus te abençoe, Carlão, homem de grande caráter e tem um belíssimo trabalho naquele estado Macuxi. Todinho. Como o nosso tempo hoje, eu quero
conceder a palavra à assessora da PEC 171, doutora Thaís Gouveia, que é advogada, tem acompanhado este debate de perto, ouvido os dois lados. Pois não. Presidente, essa PEC não podia ter esse número, né? PEC 171 é o nome capcioso. 171 aqui é contra ela, aqui é contra. Senhoras e senhores, com a palavra... Muito obrigado, senhores, pela intervenção. Doutora Thaís Gouveia. Bom, eu gostaria de cumprimentar todos os deputados e deputadas. Gostaria de agradecer o convite ao deputado Alan Henrique, para que eu possa dar uma humilde contribuição, né, e passar um pouquinho do que está sendo discutido e estudado na Comissão Especial da PEC 171, né, que analisa a redução da maioridade penal, né. Bom, como o deputado já falou, meu nome é Thaís, eu trabalho, né, assessoro os deputados dessa comissão, né, alguns deputados dessa comissão. Eu sou advogada, eu estudo um pouquinho, tenho especialização na área de direito penal, constitucional, e eu também já trabalhei, na ocasião que fui procuradora do município no Paraná, em uma fundação casa, né, diretamente com o menor. Então, eu tenho, né, um pouquinho de conhecimento nessa área e o que a gente vem estudando agora. Bom, primeiramente, eu gostaria de pedir licença para discordar um pouquinho do deputado Bolsonaro. Se é só um pouquinho, eu estou feliz. Pode discordar muito também, doutora Thaís. Não, no seguinte sentido, eu acredito que quem vota sim pode mudar de ideia e quem vota não também pode mudar de ideia. Eu acredito que essa discussão, que a população clama por essa discussão que está sendo realizada aqui no Congresso, tanto nessa comissão especial do Estatuto da Família, como na PEC, como em outras audiências públicas que estão sendo realizadas no Congresso. Eu acredito que estamos tendo a oportunidade de debater o assunto porque se trata de uma matéria de extrema importância e de milhões de consequências que a redução pode vir a trazer aqui para a legislação brasileira, né? Então, assim, o que nós temos procurado fazer na PEC 171 da redução da maioridade penal? Além de audiências públicas semanais com estudiosos dos dois lados, né, o presidente e o relator têm sido muito felizes, né, em adotar essa posição de trazer sempre pessoas que são contrárias e são favoráveis à redução da maioridade. Particularmente, nós temos feito um estudo de direito comparado com as embaixadas dos países que são tidos como os mais seguros do mundo, né? Nós temos aqui a lista dos 10 países mais seguros do mundo, começando pela Islândia, Taiwan, Dinamarca, Áustria, Nova Zelândia, Geórgia, Canadá, Japão, Noruega e Singapura. Eu pessoalmente, entrei em contato com essas embaixadas para estudar um pouquinho a legislação desses países, porque não podemos ignorar a referência que eles têm em segurança pública mundial. E o que a gente tem analisado é que, assim, às vezes a gente tem uma pequena confusão, às vezes vem um expositor e fala, não, mas a maioridade penal no Japão é aos 14 anos. Não, a maioridade penal no Japão é aos 20 anos, né? O que temos em muitos países que são citados como exemplo é a responsabilidade juvenil, que no Brasil é aos 12 anos, né? Então, assim, existe muito, o assunto é muito complexo e tem muito a ser estudado, muito a ser debatido. Então, nesse sentido, eu acredito que, como é um tema que exige responsabilidade de todos os parlamentares que têm direito ao voto, eu acho que a gente pode sim mudar de ideia, a gente pode sim analisar mais a fundo, porque é um tema que vai modificar a legislação. Por exemplo, eu pego aqui alguns exemplos. Se a gente reduzir a maioridade penal para os 16 anos, nós temos interferência direta na questão por exemplo, de tirar a carteira de motorista, né? O Código Penal, o Código de Trânsito Brasileiro não diz que você pode tirar a carteira de habilitação aos 18 anos. Ele fala sobre a sua imputabilidade para tirar a carteira. Então, se você reduz a maioridade para 16 anos, automaticamente eu posso tirar a carteira aos 16 anos. Eu posso consumir bebida alcoólica aos 16 anos? Sexuais. Exatamente. Tem toda uma interferência nos crimes sexuais contra criança e adolescente. Foi feito um estudo muito bem feito pela consultora da casa, doutora Gisela, né? Eu recomendaria que todos os parlamentares que tivessem dúvida
ou que entendesse que esse tema merece uma melhor reflexão, ainda que para o sim ou para o não, que eu não estou aqui para defender nenhuma posição, mas só para passar o que está sendo feito na casa, esse estudo, a doutora Gisela, inclusive foi muito elogiado pela mídia, porque ele faz, além de um direito comparado com vários países, ele mostra as consequências. Nós fizemos algumas perguntas para ela, por exemplo, assim, de que forma a redução pode afetar na lei de crimes sexuais? E a resposta que ela deu é o seguinte, que uma das possíveis consequências da redução da idade da maioridade penal para os 16 anos seria a redução do limite superior para a presunção de absoluta vulnerabilidade infanto-juvenil para os crimes sexuais, que poderia ser diminuído para os 12 anos ou menos, com justificativa de correção da proporcionalidade. Então, assim, se de um lado a redução ela vem a atender o clamor da população para que seja dada uma resposta para a questão da insegurança, o que particularmente eu não acho que resolve o problema, por outro lado, ele desprotege, eu acredito que ao longo desses anos, uma das grandes conquistas do Congresso Nacional foi o endurecimento das penas para quem comete esse crime bárbaro, que é crime de violência sexual contra as crianças e o adolescente. Então, assim, a redução por si só, ela gera muitas consequências, né? E eu acho que a importância de debruçar-se sobre esse tema, assistir às audiências públicas, assistir pessoas que realmente têm muito a contribuir, é de extrema importância. Outra coisa que eu consegui constatar nesse estudo de direito comparado com essas embaixadas, que são referências em segurança pública mundial, é que a tendência hoje, enquanto o Brasil se discute a redução, a tendência hoje é aumentar a maioridade penal, né? Então, assim, você vê muitos países que reduziram, né, e que depois viram, né, que não era uma boa ideia e voltaram atrás. Por exemplo, o Japão. O Japão, ele tem uma legislação toda especial. O assessor jurídico do embaixador fez a gentileza de mandar para nós o código japonês, claro, depois em inglês para traduzir, mas a gente percebe que o cuidado que o Japão tem com essa questão da ressocialização mesmo, porque você pegar um menor e eu acho que tem uma distorção muito grande quando as pessoas acham que quem é contra a redução da maioridade penal é a favor da impunidade. Assim, e isso tem ficado muito claro nas discussões da PEC 171, né? Então, quem é a favor da redução, eu acredito que tem os seus argumentos e devem ser respeitados, e quem é contra, da mesma maneira. Mas não significa que quem é contra a redução é a favor da impunidade, né? Então, são premissas diferentes que eu acredito que tem que ser bem contextualizada. Então, assim, nesse estudo a gente verificou isso, a gente verificou que a tendência mundial hoje é aumentar a maioridade, que a maioria desses países, entre os mais seguros, é de 18 anos ou mais. Você tem países aí que você pega a maioridade penal aos 21 anos, né? E eu acredito que esse estudo vai contribuir muito para que não seja combatido apenas o efeito, e sim as causas, né? Porque eu acredito que se a gente tiver políticas públicas, e a gente não vai precisar no futuro ficar discutindo muito essa questão da redução ou não, né? Então, assim, o que eu tenho para contribuir com Vossas Excelências é que está sendo feito um trabalho bem profundo, com ótimos estudiosos da área, que a gente está fazendo essa questão da pesquisa. Nós recebemos um parlamentar, o deputado Osmar Terra. Ele apresentou a tese de mestrado dele em neurociência, e realmente a gente até brinca que foi o recorde de público, porque foi tão interessante ele mostrar a questão biológica mesmo desses adolescentes que cometem crimes, que realmente eu acho que vale a pena, né? Então, eu gostaria de agradecer e, por enquanto, é isso que eu tenho para contribuir. Quero agradecer a doutora Thaís Gouveia, que é assessora da PEC 171 de 93, que debate a redução da maioridade penal, tem ouvido os dois lados e contribuiu. É claro que nós não
pretendemos, de maneira alguma, esgotar o tema aqui, mas de suscitar o debate, ouvir os dois lados e poder formar a nossa opinião. Estamos ao vivo pelo portal E-Democracia. Daqui a pouco teremos perguntas dos nossos internautas. A inscrição para debate já está correndo. Quero iniciar o deputado Jair Bolsonaro, Clemildo e Thaís, com o deputado Diego Garcia, ilustríssimo relator desta comissão e nobre deputado do Estado do Paraná, que nos abrilhanta com a sua presença. Deputado Diego Garcia. Obrigado, presidente. Queria agradecer também a presença de todos os expositores na comissão especial que trata, para deferir o parecer aí sobre o Estatuto da Família, né, o PL 6583 de 2013, do deputado Anderson Ferreira, do qual sou o relator. Então, parabenizar o deputado Alan Rick pela brilhante ideia e apresentação do requerimento aprovado por essa comissão e pelo convite aí dos demais expositores. Queria parabenizar a todos, o Clemildo, a Thaís, o deputado Jair Bolsonaro, e dizer ao Clemildo, quando ele diz com relação ao artigo 2, que trata o Estatuto da Família, que o artigo 2 nada mais é do que aquilo que trata a nossa Constituição. Então, ele não está apresentando nada de novo. E nós não temos como legislar na casa em cima das nossas vontades, das nossas ideias, dos nossos conceitos ou dos nossos pensamentos. Então, nós temos que legislar em cima da nossa Constituição. Ainda ontem, eu apresentei um parecer pela rejeição na Comissão de Cultura de uma brilhante mulher, uma heroína do nosso país, que faleceu há pouco mais de 5 anos, e infelizmente tive que apresentar um parecer pela rejeição, onde seu nome seria colocado e lembrado entre os heróis da nossa pátria, do nosso país, e tive que apresentar um parecer pela rejeição, pois a lei diz que para que uma pessoa seja reconhecida como um herói da nossa pátria, tem que constar aí pelo menos 50 anos do seu falecimento. Então, assim, infelizmente, o parecer foi aprovado pela rejeição por causa daquilo que traz a nossa lei. Então, essa é a nossa visão, é a nossa missão aqui como relator, legislar em cima daquilo que traz nossa Constituição e em cima daquilo também que são os anseios da nossa sociedade. Então, é isso que o projeto apresenta. Ele não tem nada contra aos outros posicionamentos que o senhor colocou, falando com relação a outros tipos de família. Então, o projeto trata daquilo que traz a nossa Constituição. Agradecer a exposição da Thaís, realmente é muito bom a gente ter essa visão técnica, esses estudos, esses levantamentos, que contribuem para que realmente a gente possa pensar o todo e não apenas alguns pontos do que pode trazer, as consequências que pode trazer com relação à redução da maioridade penal. Parabenizar o deputado Jair Bolsonaro, né, que sempre se posiciona com coragem, com desassombro e pontuando aquilo que ele também viu e vive na prática. Então, além de parlamentar, também como uma pessoa que está junto da sociedade, junto do povo, e vê também um outro lado que nós não podemos desrespeitar, e muito pelo contrário, temos que sim acolher toda essa visão que ele traz também, que eu acho que é muito importante para a discussão dessa matéria. A redução da maioridade penal está dentro de uma comissão especial, foi dado
um parecer aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovada a admissibilidade, né, da PEC, e agora está numa comissão especial, onde vai tratar sobre, de novo, a constitucionalidade e vai tratar também sobre o mérito. Então, está sendo muito bem conduzida pelo presidente, pelo relator. Acho que o debate está sendo muito ampliado. Acho importantíssimo essa audiência pública ter sido marcada aqui também no Estatuto da Família. E, deputado Alan Henrique, eu acho que essa discussão, ela precisa ser ampliada em todos os estados, em todos os municípios, em todo o nosso país. Eu, deputado Jair Bolsonaro, venho de uma cidade bem pequenininha no estado do Paraná, a cidade de Andirá, a cidade de 20 mil habitantes. E nós temos inúmeros desafios, enfrentamos coisas das quais talvez tão piores daquilo que o senhor apresentou hoje aqui para nós. Mas, infelizmente, essa discussão não é tratada lá. Essa discussão não está sendo tratada nos outros municípios, nos municípios pequenos. Eu não posso falar sobre a nossa capital, lá em Curitiba, não posso falar sobre as outras grandes cidades, mas eu vejo que nós temos, como parlamentares nessa casa, uma missão, e talvez até também através da comissão especial, de ampliar esse debate, essa discussão, e de ouvir a sociedade como um todo. Aqui na Comissão Especial do Estatuto da Família, nós estamos ampliando esse debate, estão acontecendo audiências públicas nos estados, inclusive o deputado Alan Henrique também aprovou um requerimento aqui para que seja realizada uma audiência pública lá no estado do Acre, e que eu acho fundamental a ampliação desse debate, dessa discussão. Que a gente possa ouvir mesmo a sociedade e saber o que está acontecendo lá em Andirá, em Jacarezinho, nos pequenos municípios, nos outros estados, no estado do Rio de Janeiro, no estado do Acre. Eu acho que essa discussão ela tem que ser ampliada, ela merece ser ampliada. A gente não pode apenas centralizar essa discussão aqui na capital do nosso país. Essa é a minha visão. Eu agradeço a todos, acho que foi importantíssima, riquíssima audiência pública, e eu tenho certeza que os expositores ainda vão contribuir mais através das suas falas finais aí também. Muito obrigado, deputado Diego Garcia Nobre, relator da matéria nesta casa, nesta comissão, pela brilhante exposição, pelo belo trabalho que o senhor vem realizando. Na sequência, eu concedo a palavra ao deputado Cabo Sabino, para suas considerações, sua pergunta aos nossos palestrantes. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, deputadas, assessores, internauta que nos acompanha pelo portal desta casa, o tema é palpitante e, acima de tudo, também, às vezes, conflitante. Quem anda nas ruas, nós que estamos nessa 55ª legislatura, trazemos conosco o apelo das multidões, das pessoas que pedem a redução da maioridade penal. E muitos de nós fomos eleitos e pregamos isso à população, de sermos a favor da redução da maioridade penal. Tenho acompanhado alguns debates, infelizmente não faço parte da comissão, e tenho visto que dois pontos não se sustentam, nem de um lado e nem do outro. Defender a redução da maioridade penal como solução para o aumento da criminalidade está vencido. Pois segurança pública ele não é feito apenas com uma ação, ela vem sempre em duplicidade ou em triplicidade, sempre na mesma área. Então, apenas reduzir não vai ser a solução que nós estamos procurando. Mas também não reduzir não vai contribuir para que não diminua. E quem pede, quem é a favor da não redução, coloca no colapso dos presídios o grande, vamos assim dizer, a sua grande defesa para não reduzir, não colocar um adolescente de 16 ou 17 anos no nosso sistema carcerário, que para muitos está falido,
e eu acredito que não tem nenhum outro deputado nesta casa que defenda mais o colapso que nós temos hoje no sistema penitenciário desse país do que este que vos falo. Mas também dizer que nós não podemos reduzir por isso também não se sustenta, não está vencido. Há 16 anos atrás, nesta casa, em um debate sobre a redução da maioridade penal, um representante do Ministério da Justiça esteve aqui e na discussão disse que não poderiam levar os menores ou um adolescente de 16, 17 anos para o sistema penitenciário do país porque estava falido. Há 16 anos atrás. E aí nós perguntamos, e de 16 anos para cá nós não prendemos mais ninguém? Nós não colocamos mais ninguém? O que foi que mudou o sistema penitenciário? Piorou? Alguém que tem 18 anos hoje, se ele cometer um crime, nós não vamos mandar para lá? Nós não estamos mandando mais ninguém para o sistema penitenciário? Então, as duas defesas estão falidas, tanto para um lado quanto para outro. Mas, quando nós falamos de crimes sexuais também cometidos com infanto ou com adolescente, a maioria desses crimes também são cometidos pelos próprios adolescentes. Muitas das vezes em escolas, muitas das vezes nas ruas, muitas das vezes nas comunidades mais carentes, e muitos deles não são computados ou não estão nas estatísticas. A grande maioria. Agora nós temos problema com a família. Muitas das vezes se coloca a culpa no Estado com suas políticas sociais, mas nos últimos 20 anos o que se investiu em política social nesse país nunca foi investido. E nem por isso reduziu o crime. É claro que precisa ser feito muitas ações sociais. Agora também colocar que só com a educação, que só com o trabalho vamos reduzir, vamos resolver o problema da criminalidade desse país, também não é verdade. Se não trabalharmos a família, há 20 anos, 30 anos, 40 anos, quem está me ouvindo e quem está presente aqui sabe que há muito tempo nós não ouvimos uma frasezinha simples. Me diga com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. E isso nossos pais dizíamos muito. Há 20 anos, 30 anos, qual era o de nós aqui, quem tem a minha idade, eu não sou tão jovem assim, né? Mas quem era que saía de casa sem ir para a casa do vizinho e não dizer para o pai ou para a mãe, sem ter a permissão de alguém? Hoje você encontra com 12, 10 anos, meia-noite na rua e os pais não sabem onde é que estão. Então há um problema também na formação, na educação e na família. Dizer porque é pobre tem que ser bandido, isso é mentira. Nós não podemos aceitar isso, é uma agressão ao pobre, ao negro e às pessoas humildes. Quer dizer porque é pobre, porque é negro, porque mora numa área de risco, é bandido, tem que ser bandido? De forma nenhuma. Eu passei fome, eu não tenho vergonha de dizer isso em nenhum lugar. Eu fui camelô, já morei numa casa de taipo, já tive dificuldade para me alimentar, já passei por momentos que eu tinha uma refeição por dia e nunca fui bandido. Nunca. Morei só aos 16 anos e desde 16 anos que morei só e me sustentava aos 16 anos, numa cidade do interior chamada Morada Nova, no estado do Ceará. E nem por isso fui para o crime. E não tinha ninguém que dissesse assim, você tem que ir para o colégio. Toda noite eu ia. Né? Então, a redução da maioridade penal, nós temos que discutir ela com muito mais ênfase, vendo as situações, mas eu quero deixar claro, e não me furto, na minha pré-campanha, assumi um compromisso com o povo de votar a favor, e votarei a favor da redução da maioridade penal, porque acredito que ele pode fazer muitas coisas. Ele pode escolher o presidente da República, ele pode escolher os senadores, inclusive deputados, prefeitos, governadores e vereadores. Ele pode cometer crime e fazer o que quiser e não pode ser punido. Nós, como policiais, às vezes, quando vamos, só para finalizar, senhor presidente, quando prendemos um menor, ele diz, pode me prender, eu vou para a engorda, vou passar 3 meses meditando e dormindo bem, e depois eu volto a cometer o mesmo crime. Muito obrigado, deputado Cabo Sabino, pela sua participação, pelas colocações. Antes de passar para os próximos deputados a palavra, pergunta dos internautas da Mônica Vitória, do Rio Grande do Sul, para a doutora Thaís. Reduzindo a maioridade penal, doutora Thaís, teremos de fato reflexos nas leis de venda e consumo de bebida alcoólica e também para emissão de habilitação para dirigir? Qual é o nome da... É Mônica Vitória. Cumprimentar a Mônica Vitória pela pergunta. Olha, Mônica, no Brasil é proibido a venda de bebida alcoólica para menores de 18 anos. Por que para menores de 18 anos? Porque 18 anos é a idade penal, é a idade que
se a partir de 18 anos você deixa de ser inimputável, passa a ser imputável e por isso você pode responder pelos seus crimes. Então, acredito eu que a lógica da redução da maioridade penal, ela consequentemente libera, né, essa proibição passaria de 18 para 16 anos consequentemente, né? Essa é uma consequência que provavelmente aconteceria na legislação brasileira. Quanto à outra pergunta sobre a questão da habilitação, a mesma coisa, porque o Código de Trânsito Brasileiro, ele não diz que você pode tirar a habilitação a partir dos 18 anos. Ele disse a partir da sua imputabilidade. Então, reduzindo a imputabilidade para 16, consequentemente, você autoriza que o cidadão, a partir dos 16 anos, possa tirar a Carteira Nacional de Habilitação. Se o plenário me permite, eu quero passar a pergunta para o deputado Bolsonaro também, para que ele possa fazer sua exposição. E as consequências dessa redução para outros aspectos como esse colocado pela internauta, deputado? Ninguém vai confessar aqui, mas quem não dirigiu com 16, 17 anos aí? Eu posso confessar que uma vez eu peguei a fusquinha do meu pai e fui para a praia, pô. Tinha 16, 17 anos de idade. Lá em Peruíbe. Quer dizer, olha só, eu estava sendo um potencial infrator, ninguém me pegou, um potencial infrator. Agora, se eu tivesse a carteira de habilitação, que não é a reduzir a modalidade penal, a minha carteira está aqui, não, você vai ter que fazer um teste, né, submeter a exame de volante, etc, etc. E a maioria da molecada é responsável, dirige até melhor do que nós, pô. Tem muita responsabilidade, tá, ok? É um prêmio ao moleque que cumpre as leis no tocante a isso daí. E a bebida alcoólica? A bebida alcoólica, hoje em dia, o pessoal se bebe, pô. Eu sei que a lei não colou. Ué, eu não vou, né, mas tem uns filhos que vão e falam o que acontece. O que acontece não é porque tem essa lei da bebida, o cara não vai beber quando vai na balada dele, vai ver um show lá no Recreio, na Barra da Tijuca, bebe, pô. Infelizmente bebe, tá certo? E quem não bebe não vai beber. Eu nunca bebi, pô. Até que se eu bebesse, meu pai falava, se pegar fumando, vai engolir o cigarro. Engolia mesmo, né? O ECA dele era 5 dedos na orelha, cada um, tá? 7 filhos, sem problema, hoje em dia, é bullying, coitadinho, vi na televisão essa semana uma menina falando, né, uma foto esfumaçada, né, me chamaram de baleia gorda, é só fazer um regiminho, pô, tá ok? No meu tempo, gordo, eu tô olhando pro cabo aqui, Cabo Sabino, será fortinho, não é pequeno, Sabino? O gordinho na escola enfiava porrada em todo mundo. Hoje em dia o gordinho é vítima. Tem até projeto aqui para punir pai que não educa o filho a não chamar de gordinho. Um dos apelidos meus, que eu sou meio branquelo, né, era palmito, por causa da minha canela, parecia que o palmito vem da palmeira, você corta, etc, né? Depois que vai ser enlatado ali. Eu ficava revoltado, mas também chegavam os outros, etc, levava a nossa vida, era muito melhor. Realmente, Sabino, eu tive agora há pouco tempo no local perto de Angra dos Reis ali, né? E estava perto de um rio, e a molecada pulando dentro, catapum, catapum, catapum. Cara, a molecada faixa 12, 13 anos. De repente eu vi passar um cara forte, né? Com um reio na mão, mas deu-lhe umas lambadas, mas arrancou o couro do moleque. Falei para você não vir pro rio. Hoje isso é crime hediondo, isso é tortura, né? Lei das palmadas. Mas se o pai chegar pro filho e falar, por favor, não toma banho no rio que é perigoso, ele vai acabar morrendo o moleque, com toda certeza. É diferente o negócio. Então, aos 16 anos, dá mais responsabilidade para o moleque, ele sabe que a cadeia é um local, eu acho, a cadeia é o local mais democrático que tem no Brasil. É só não roubar, não estuprar, não matar, que tu não vai para lá. Muito simples o negócio. O pessoal fala comigo, se um dia eu tiver um cargo no executivo, no tocante à cadeia, não bota um centavo lá. Tá ruim que tá todo mundo deitado, fica em pé. Lata de sardinha. Tá? Lá é o local para você entender que você vai pagar seus pecados. Cadeia não é local para recuperar ninguém, não, para tirar o canal da sociedade, para continuar estuprando, não continuar sequestrando, não matando, não continuar atirando em policial militar, né, Fabiano? Fazer besteira. O cara sabe que tá errado, pô. Tá ok? E os 16 anos vai dar muita responsabilidade. E é um prêmio para a molecada, né? Que até porque ele vai, a carteira de motorista, bebida, etc. É uma opção dele, pô. O Sabino
Nunca fez besteira, pobre, eu também. Obrigado aí. Obrigado, deputado Bolsonaro. O tema é palpitante. Eu quero registrar a presença dos digníssimos deputados Paulo Freire, Eliseu Dionísio, deputado Evandro Gussi, que nos abrilhantam nesta audiência. Muito obrigado. E, rapidamente, com o nosso tempo hoje, concedo a palavra ao digníssimo pastor Alves Ribeiro, que está inscrito para também fazer a sua pergunta sobre o tema. Pastor Alves Ribeiro. Obrigado, deputado, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Vida da Família, Alan Rick. Na pessoa do senhor, quero cumprimentar toda a mesa. E a minha pergunta vai para a doutora Thaís Gouveia. Antes de fazer a pergunta, ressaltar e comungar da fala do deputado Cabo Sabino sobre a infância e o que nela se vive para que, quando cresçamos, não venhamos a nos submeter e a viver tais situações como essa que tem no Brasil afora hoje. Do tempo também, deputado, que quando o meu pai olhava para mim, o olhar dele já me dizia muita coisa, deputado Bolsonaro. Passou por aqui na hora errada. Então nós temos hoje uma sociedade de filhos órfãos de pais vivos. Esse problema é crônico e vai muito mais além do que nós possamos imaginar e até o fio da meada para começar a resolver isso. A maioridade penal é uma discussão muito polêmica, sim, mas precisa, urge, de uma solução. Não podemos ficar mais enterrando policiais militares todos os dias, assassinado por quem vai para a cadeia só para tirar uma foto e sair dela em instantes. Centros de recuperação não recuperam. Semana passada eu estava acompanhando uma reportagem no Domingo Espetacular, há 2 domingos atrás. Nos Estados Unidos, menores infratores são conduzidos a penitenciárias e tem um momento com criminosos, inclusive com pena máxima, prisão perpétua, enfim. E ali tem um tempo com aqueles criminosos, é claro, escoltados, e compartilham do dia de um desses criminosos. E ali eles sofrem um tratamento de choque. No Brasil, se a gente mandar um tratamento desse para os nossos jovens, chega lá, ele sai de lá com diploma para saber o que vai fazer aqui fora. Esse filme tinha que passar aqui para a gente assistir. Tinha que passar. Perdão até pelo atraso na chegada da audiência, mas foi fundamental esse tratamento. E 100% dos jovens que foram para esse tratamento saíram de lá, retomaram suas vidas, escola, alguns já com trabalho pela idade. Sugiro, então, depois, de repente, na próxima audiência, que possam exibir esse vídeo aqui. Foi fundamental para a minha fala aqui agora. E a minha pergunta para a senhora quais são os caminhos e se seria possível construir uma estratégia como esta para que nós pudéssemos começar a encontrar uma solução para esse problema tão grave e tão crônico que a sociedade lá fora não aguenta mais isso, não suporta mais isso. Muito obrigado. E, se possível, também, o deputado Jair Bolsonaro, se quiser compartilhar a pergunta, por favor. Muito obrigado. Obrigado, pastor Alves Ribeiro, que representa o Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política, FENASP. E se algum representante de instituição também quiser fazer pergunta, tem todo o seu direito, será passada a lista. Doutora Thaís. Pastor Alves Ribeiro, é difícil usar os Estados Unidos como exemplo, porque, como são muitos estados, cada estado tem uma legislação específica. Mas esse programa, ele realmente, em alguns estados, ele é muito eficaz, né? São menores infratores, digamos assim, que estivessem para pegar a casa, a antiga FEBEM, né? A instituição casa, e eles passam alguns dias até em palestras, com esses presos, olha o futuro que você terá se você não se ressocializar aqui. Mas é muito importante e interessante o seu exemplo, porque isso, acredito eu, que faz parte de uma ressocialização, né? Você pegou o menor infrator ali, deu uma oportunidade para ele, né? Através
dessa educação que ele está tendo ali em olhar em uma opção de mudar ou não de vida. Você deu essa oportunidade, né? Não pegou ele, colocou direto na penitenciária e disse, não, você deu uma chance, né? A outra pergunta que o senhor me fez, desculpa, sobre... Claro, apenas isso. Eu explanei apenas para saber se existe um caminho, se isso poderia ser uma estratégia. Que há uma urgência em resolver o problema, sim. Redução da maioridade penal já passou do tempo. 1993 até hoje e até agora não se tem uma solução com relação a isso. Quanto a essa questão da solução, eu acredito, por exemplo, na PEC 171 foram apresentadas 3 emendas à PEC e uma delas, eu estou até aqui com a cópia dela, a emenda número 1, o que ela faz? Foi inclusive uma sugestão do nosso convidado expositor. Ela diz o seguinte, que acrescenta a PEC 171 de 93, dispositivo para estabelecer que o Estado instituirá políticas públicas, bem como programas destinados ao atendimento socioeducativo e à ressocialização do adolescente em conflito com a lei, com a destinação de recursos específicos para tal finalidade, vedando o contingenciamento das dotações consignadas nas leis orçamentárias anuais. Que hoje em dia, né, se destina, se empenha, mas muitas vezes não paga, né? Então, eu acredito que uma das saídas seria que, de fato, fosse realmente aplicado todos esses... E apostado na ressocialização. Eu acho que educar ainda é infinitamente melhor do que punir. Obrigado, doutora Thaís. Deputado Jair Bolsonaro, Vossa Excelência quer fazer alguma colocação a respeito? Pastor, esse filme, né, eu te ouço também, no presídio, o pessoal parecia o Mike Tyson. Tem o negro americano, ele é muito forte, né? Tem branco também, tá ok? Fiquem tranquilos aqui, tá? Mas tem muita passagem que chama a atenção com os presos negros, porque eles são fortes. E ele fala na cara do moleque, parece que vai derrubar o moleque no bafo. Você quer vir pro meu lugar aqui? Pô, você namora e fora, aqui não tem mulher, aqui não tem visita íntima. Só faltou ele falar, aqui não é Brasil. Só faltou ele falar isso aí. Mais nada. Tá aqui. Agora a questão de oportunidade. Então o deputado, aqui, vou dar um recado agora, né, para deputado que acha, que não é para doutora não, tá? Porque a doutora não é deputada. Deputado que é favorável, e diz que tem que dar oportunidade. Nós temos aqui no nosso gabinete, podemos empregar de 7 a 25 funcionários. Em torno de 90 mil reais da verba. Eu não vi ninguém aqui empregando um cara que foi estuprador quando era menor, tá ok? Para trabalhar no gabinete dele, para de vez em quando falar, minha esposa quebra o galho dela, vai levar na faculdade, no shopping, vai levar no shopping. Não dá exemplo. Pedir exemplo para os outros? Não. Eu no quartel, estava na frente. Parabéns aqui, depois de mim, o melhor deputado aqui da Câmara acabou de chegar aqui. Nepotismo aqui. Então, a teoria é uma coisa, a prática é uma coisa muito grande, e passou a ser mais uma coisa. Tem as empresas particulares, que aquele moleque começa a sacanagem, desculpa o linguajar, de sacanagem em casa, que dá porrada na irmã, manda a mãe plantar bananeira. A mãe primeiro começa a levar fim de semana. Primeiro que ele não vai dormir fim de semana, não tem Danone, não tem suquinho Kellogg's, e não tem He-Man, e nem o canal 99 para assistir ali o desenho animado. O moleque chora, urra, e depois a mãe vai lá e fala com dor no coração, não deu certo, vai ficar agora 15 dias, vai passar 2 meses de férias lá na colônia para recuperar você. Primeiro que o moleque, não sabia, já chega mais magro em casa, tá ok? Já tem um spa ali, isso é por fora, de graça, não paga nada. E o moleque realmente é recuperado, grande parte é recuperado. Desculpa aqui, paz, amor, e beijinho e palavrinha, não vai corrigir. Eu debito até a boa educação que meus filhos têm, muito mais a mãe do que a mim. Obrigado, deputado Jair Bolsonaro. Mais dura do que você, Bolsonaro. Registramos aqui a presença do filho do deputado Bolsonaro, deputado Eduardo Bolsonaro, também brilhante deputado. Eu tenho que falar aqui, ele tem essa fama de durão aí, mas nunca bateu em mim. Quem me corrigia era minha mãe. Olha só. Revelações bombásticas nesta casa. Quem manda é a mãe, é a esposa. Tá certo. Gente, olha, no portal E-Cidadania, os internautas estão debatendo avidamente o tema, e isso é muito importante porque a sociedade nos cobra e participa ativamente do debate. Continuando, eu peço apenas que sejam bastante sucintos os nossos
os membros do plenário que farão perguntas. Concedo a palavra ao nobre presidente Sóstenes Cavalcante, que está inscrito, e, na sequência, a doutora Rosângela Justino, psicóloga, para suas perguntas. Deputado, nobre presidente Sóstenes Cavalcante. Primeiro, parabenizar o presidente Alan Rick, que nos preside nessa audiência pública, por sua proposição de tratarmos esse tema que, para mim, é de alta relevância para a família brasileira. Essa comissão especial para tratar do Estatuto da Família nos traz nessa data uma oportunidade de discutirmos esse tema com franqueza e com equilíbrio. Pelo que eu vi, nós temos dois componentes que têm uma tendência diferenciada na questão da maioridade penal, tem um olhar diferente, e temos um franco atirador que já é conhecido e público de todos também a sua opinião sobre o assunto, e cada um com a sua defendendo sua bandeira, o que faz dessa comissão a grandeza dela, a pluralidade de pensamento. E essa casa é uma casa de respeito, inclusive a quem pensa diferente, porque essa é a casa do povo, que expressa diferente forma de pensar, e aqui nós, com toda a tolerância que é peculiar dessa casa, ouvirmos os contrapontos. E quero confessar que essa é uma matéria para mim muito cara, muito especial. Eu tenho uma opinião formada, mas a doutora Thaís, que é advogada, quando falou, me chamou a atenção para um assunto que ela falou, mesmo aqueles que já têm opinião formada de sim ou não, eu acho que a audiência pública vale como uma reflexão, no mínimo. E essa reflexão talvez não venha a mudar o conceito. Logicamente, eu acho que, de opinião particular, eu não posso... Acho e valorizo a educação, fui líder estudantil, sei da importância, mas acho que como a circunstância está, e já até falei com o deputado Bolsonaro, eu não acho que reduzir para 16 vai resolver o nosso problema e nem reduzir para a idade que for, apesar de eu ser favorável a uma redução muito maior e uma readaptação no nosso modelo de correção e de ressocialização, porque as nossas penitenciárias não cumprem esse papel, lamentavelmente. Acho que deveríamos rever tudo isso e fazer isso de maneira simultânea. O problema é que falta gestão nesse país e um governo que, às vezes, fica muito devedor à sociedade. Não é? Esse nosso governo, lamentavelmente, em tantas áreas e nessa também de segurança pública. Agora, nós não podemos nos furtar a realidade de que os menores causam uma sensação na população, na maioria da população, maioria quase que esmagadora, de insegurança, além dos adultos que já também o fazem. Frente a isso, quero agradecer as presenças de todos e dizer que vale a reflexão. Eu acho que não é só redução, nós não vamos resolver o nosso problema. E daí, deputado Alan Rick, a grandeza dessa comissão. Eu digo que existem instituições maiores que penitenciária, maiores até mesmo que a escola para reeducar, que é a família. Se nós tivermos famílias estruturadas, deputado Jair Bolsonaro, doutora Thaís, lá o Clemildo Sá também, se nós tivermos famílias estruturadas, aí sim, se nós colocarmos o dedo na chaga principal, na raiz do problema, nós vamos começar a construir uma sociedade melhor. Acho que o problema nasce na família. Outras coisas é que nós estamos distanciando muito o ser humano da religiosidade, da fé. Não quero estigmatizar uma ou outra, mas isso também é um sustentáculo na formação social e para que evitemos ver penitenciárias cheias, discutir redução de maioridade penal, porque países, o que tem esses países? Será que é só a questão da natalidade, como Vossa Excelência, deputado Jair Bolsonaro colocou, da problemática que temos de meninas com crianças de 10 a 19 anos, meninas de 10 a 19 anos com filhos? Que sociedade é essa? Eu acho que a desestrutura primária, antes até mesmo, e gostaria dos movimentos que têm lutado contra a maioridade penal, colocasse lá, incluísse, aqui vai uma sugestão de deputado. Vocês têm colocado menos cadeia, mais educação. E também acrescente, menos cadeia, mais família. Se nós tivermos mais família, eu tenho certeza que nós vamos rever esses índices. Parabenizar os três expositores, independente da sua ideologia, e dizer que vale para a minha reflexão. Vale
realmente, apesar de ter hoje uma posição formada, votarei favoravelmente a redução da maioridade penal, mas eu tenho convicção de que não é a solução de todos os nossos problemas. E, se tenho algo que estou convicto, é o dia que nós tivermos famílias estruturadas no Brasil, aí sim veremos mudanças nesses rumos. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, deputado Sóstenes Cavalcante, pela oportuna colocação e pela brilhante participação. Deputado Paulo Freire, com a palavra. Presidente, queridos colegas deputados, para mim é um prazer grande poder participar desta audiência pública nesta manhã, poder ouvir alguns palestrantes. Cheguei um pouco atrasado, mas tive a oportunidade de ouvir um pouco a doutora Thaís. E eu gostaria somente de, em rápidas palavras, elogiar aqui a fala dos demais colegas que me antecederam, que eu tive a oportunidade de ouvir, e dizer que a redução da maioridade, quem é contra, logicamente, busca sempre alguns motivos para poder justificar o porquê é contra. Nós precisamos saber qual é o clamor da sociedade. Por que a sociedade está clamando pela redução da maioridade? Por causa dos crimes, obviamente. Então, nosso foco da redução da maioridade é, logicamente, os crimes hediondos. Eu acho que é isso que nós queremos para o nosso país, punir aqueles que cometem crimes. Como diz o deputado Bolsonaro, muitas vezes, quem não comete crime não tem por que temer a redução da maioridade. Não tem por que temer. O que nós temos que fazer é acabar com o ECA, que o ECA é o que mais protege o menor infrator e provoca a impunidade nesse país para os menores que cometem crimes. Isso é que nós precisamos ver. Falamos aqui sobre a carteira de habilitação. Reduzindo a maioridade, o menor terá, logicamente, o direito. Não, nós temos que normatizar isso, regulamentar. Eu morei muitos anos lá fora, nos Estados Unidos, na Califórnia, e o menor com 16 anos, ele pode dirigir, desde que tenha alguém, pai responsável, até a idade de 18 anos, tem alguém que é responsável por aquele menor que está com a habilitação. Ele tem uma habilitação provisória, de 16 anos até 18 anos. Com 18 anos ele vai pegar a definitiva a habilitação, porque ele já é de maior. Em outros demais casos é a mesma coisa. Nós não queremos dizer que a redução da maioridade vai dar aqui ao direito a esse menor de 16 anos. Eu também sou a favor de que a redução da maioridade seja menor do que isso também, e, logicamente, com toda essa fala dos nobres deputados aqui. Então, eu acredito que o que nós precisamos, a desculpa também, há 21 anos que se fala que a maioridade, que o problema da criminalidade entre os menores é educação, é educação, é educação. Bom, mas faz 21 anos e isso não mudou nada. Chegamos agora ao extremo desse crescimento dessa criminalidade com os menores, que a única solução para o momento é a redução da maioridade. Então, eu acredito que essa discussão ela é muito boa e isso nos dá, logicamente, muitas ferramentas para a discussão e chegar a normatizar, quando for, logicamente, aprovado a redução da maioridade, normatizar e não dar, logicamente, toda essa liberdade ao menor infrator. E se der, ele tem que ser controlado. Eu acho que fico aqui com a palavra do deputado Sóstenes, que o problema é na educação familiar e não a escolarização, porque a escolarização hoje está uma porcaria, que é as nossas escolas, entendeu? Então a educação é na família, e é isso que nós precisamos apoiar, a educação na família, que é isso que o governo está querendo, inclusive tirar esse direito, tirar o direito dos pais de educar as suas crianças, os seus filhos. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Paulo Freire, Vossa Excelência, pela participação, pelas colocações. Antes de passar a palavra para a doutora Rosângela Justino, temos pergunta dos internautas. Ainda há pouco o deputado Paulo Freire falou, acabar com o ECA.
O Fred Cunha, do Distrito Federal, pergunta: qual a possibilidade da comissão, eu creio que da própria comissão da PEC 171, focar em uma reformulação do Estatuto da Criança e do Adolescente? Eu creio que já está sendo criada a comissão especial com esse objetivo. E hoje o Brasil pune menor infrator a partir dos 12 anos. Tem que melhorar a punição, ou seja, é o sentimento da impunidade. Doutora Thaís, Clemildo, deputado Jair, rapidamente, como é que vocês respondem aqui o Fred Cunha, que fala exatamente sobre a reformulação do ECA e melhorar a punição, como ele coloca aqui? Bom, minha opinião pessoal, né, não estou nem falando eu acredito que o ECA deve sofrer algumas reformulações, grandes reformulações. Eu não sou a favor da impunidade. Meu irmão é militar, inclusive é fã do deputado Bolsonaro. Tem que admitir isso. A família está salva. E assim, eu acredito que o ECA tem que ser reformulado, tem que ser aumentado o tempo de internação, sim. Não sou a favor da impunidade de maneira alguma. Rapidinho respondendo o deputado Paulo Freire, eu acho que eu não fui muito clara quando eu respondi a questão da habilitação. O artigo 140 do Código de Trânsito, inciso 1º, ele fala o seguinte: dentre os requisitos para você tirar a habilitação, você tem que ser penalmente imputável. Então, se eu reduzir a imputabilidade para 16, automaticamente, nem vai depender de regulamentação, eu já vou poder tirar a minha habilitação. É porque acho que eu não fui clara na minha resposta, o senhor me perdoe. Então, eu acho que a minha resposta... Ok. Obrigado, doutora Thaís. Clemildo, sobre a pergunta do Fred, reformulação do ECA e maior punibilidade. Sobre a reformulação do ECA, alguns tópicos, né, no primeiro livro do ECA, que é onde tem a proclamação dos direitos, eu acredito que precisaria de algumas pequenas correções. Né? É muito estranho, o ECA autoriza que o adolescente possa viajar aos 12 anos. Aos 12 anos, ele pode comprar uma passagem, mas o ECA não diz como que ele fica no paradeiro. Assim, isso é uma falha. Atendendo família, tudo, minha filha comprou uma passagem, vendeu um objeto nosso de família, comprou uma passagem e está indo para o Rio, está indo para Goiânia, está tendo uma festa, tudo. Legalmente é previsto o adolescente chegar com 13 anos, se identificando, e está aqui minha passagem, como que ele conseguiu esse dinheiro, se ele subtraiu, tal. E como que ele chega no destino lá, Brasília-Goiânia? Ele vai entrar, senhor deputado, no ônibus. E qual é o destino desse adolescente, né? E outra, deputado Alain, com quem ele fica? Exato. Quem vai recebê-lo? O hotel não pode, tá? Mas há a possibilidade dele ir, mas como que fica a recepção dele lá? A lei é omissa. Nesse sentido, ele é omissa. E tem algumas outras questões. Mas também a lei ainda, nobres parlamentares, ainda não foi complementada, ela não foi efetivada. Lá se fala das varas especializadas. Quantas comarcas foram especializadas? Assim, isso é uma lacuna. É uma lacuna no segundo livro do ECA, onde tem a execução. Quantas unidades de internação, de fato, cumpre uma lei que os senhores aprovaram, que é o SINASA? Nós temos condenação pela Corte Interamericana de unidades nossa no território brasileiro. Então, isso também, assim como ele precisa ser corrigido, né, eu defendo que ele precisa ser mais implementado, e a questão orçamentária é crucial para isso, do que ele ser reformulado. Mas eu não considero o ECA um dogma de fé. Não, porque a sociedade não é, a nossa legislação não são. E sobre melhorar a punição, eu particularmente sou contra a proposta do governador Alckmin, que é aumentar o tempo de internação. Eu comentei isso, eu tenho 40 anos. Já que o nosso exemplo aqui é muito a partir do indivíduo, que é um risco legislar a partir da minha experiência,
quando sujeito histórico, social, é fantástico, como um ponto de partida. Mas não pode-se, é irresponsável, mudar uma legislação a partir da minha época, porque no meu 16 anos eu fazia isso, porque no meu 16 anos, 17 eu fazia aquilo. Senhores, como nosso representante, tenhamos cautela. Então, eu acredito que nessa questão da impunição, eu tenho 40 anos. Daqui a 5 anos, a minha vida é capaz de mudar muito pouco. Agora, senhores parlamentares, a vida de um adolescente internado, deputado Alain, por 5 anos, e a variante que é a adolescência, e eu quis contribuir nesse sentido, diz muito. O que é 5 anos na minha vida, eu que tenho 40 hoje, e os senhores, é o impacto. E um adolescente que cometeu um ato infracional e tem por obrigação de responder por isso, e o nosso judiciário. Que interpelação nós fazemos ao nosso judiciário? Assim, então, todos nós temos corresponsabilidade também. Agora, esse tempo de internação, se ele ficar trancafiado, não valerá de nada. Nós não recuperamos esse ser em desenvolvimento. Muito obrigado, o conselheiro Clemil de Sá. Deputado Bolsonaro, sua colocação. Bastante rápido. Eu tenho acompanhado algumas pesquisas da APOSP, né, de São Paulo, ensino médio. 70% dos professores já foram agredidos física ou moralmente por alunos ou pais de alunos, o que é pior. Dá vontade de cobrir na pancada um pai desse, né? À vontade. Hoje em dia, o professor está muito mais preocupado, grande parte, está muito mais preocupado em não apanhar na sala de aula do que ensinar. A molecada, né, vai muito mais na escola atrás da merenda do que atrás do saber. Inverteu-se completamente tudo, né? Teria muita história para contar no meu tempo aqui, mas tudo bem. Se eu tiver acesso aqui, vamos na Secretaria de Direitos Humanos, né? Plano Nacional de Promoção, Cidadania e Direitos Humanos LGBT. 180 itens, grande parte para a escola do ensino fundamental. Tá? Um dos capítulos, desconstrução da heteronormatividade. E aí incluído a proibição de livros homofóbicos. O que é livro homofóbico? Eu, como capitão do Exército, quase tive uma câimbra mental, né? Que negócio é esse livro homofóbico, né? E daí eu corri atrás, né? Ou seja, no livro, se tiver um homem, uma mulher, uma criança, tem que ter 2 homens e uma criança também. Ensina, basicamente ali, dá as diretrizes, basicamente, para você duvidar do teu pai em todos os aspectos. Olha só, tem um livro aí, tem acesso a ele, Menino Brinca de Boneca. É prefaciado por uma grande mulher, preocupada com educação e com família, Marta Suplicy. Ok? E é bem claro ali, manda o aluno, né, perguntar para o pai e para a mãe o que ele gostaria de fazer e não faz. E no final o livro induz, né, basicamente pelo seguinte, o meu entendimento, não é porque teu pai seja contra isso que você vai ter que ser contra também. Tira a autoridade do pai. Tem a questão homossexual no livro? Tem. Mas tira a autoridade do pai e da mãe. Agora, quem interessa isso? Não há diferença, muita diferença, né, no executivo e no quartel. Pô, eu, capitão, de olho para baixo, o cara vai cumprir, porque eu cumpria de cima, pô. Ok? A senhora... essas cartilhas, esses livros, né, inclusive, numa audiência pública, o secretário de alfabetização do MEC, André Lázaro, dizendo, eu dou para você, quem quiser mandar alguém no gabinete, eu dou a fita para ele, 2010, dizendo num dos livros, né, passamos 3 meses discutindo até onde a língua de uma menina estava na boca de outra menina para a confecção do filme Beijo Lésbico para combater a homofobia. Os livros têm uma preocupação enorme com afetividade e ideologia. Veja os livros aqui em Brasília, vocês têm parentes, né, que tem filhos nessa faixa etária. O que se fala tocante à ideologia, o que se prega abertamente aí. Ontem está discutindo a questão do terrorismo, que possível terrorismo no Brasil, né, temos a Olimpíada pela frente. Digo mais, você pode falar alguma coisa, né? Resumindo, conversa com autoridades que eu participei aqui. Por ocasião da reforma dos estados, preocupação em ter alguém, né, simpático ao terrorismo, e por ocasião de obras, né, botar tijolos de TNT e bota no equipamento
de acionamento, né, para ser, via um controle remoto, qualquer acionado durante um evento desse, e o governo brasileiro desativou a sua unidade, acabou a sua unidade de prevenção ao terrorismo. Não quer, nessa grande discussão aqui, né, criminalizar o terrorismo em nosso país. Bem, onde eu quero chegar com tudo isso aí? Nós estamos muito frouxos. Tudo aqui é direitos humanos, é preconceito, é discriminação, é pobre, é isso, é aquilo, é política do coitadismo. E a mesma coisa se aplica para a garotada aqui. Um pai não pode dar um tapa na bunda de um filho mais, nem dar uma bronca. A proposta original, que era da senhora deputada que está com problema comigo há pouco tempo, né, previa no projeto dela, inclusive, afastamento do lar, o pai que porventura desse um tapa na bunda do filho. E depois o projeto saiu, entrou do executivo, de um grande educador, Luiz Inácio Lula da Silva, que inclusive disse que nasceu analfabeto, né, tá ok, realmente, né, e a punição para o pai do filho mudou, né, é tratamento psicológico. Olha, eu tenho uma irmã, se tem alguém me desculpa, né, eu tenho que ter gente que não gosta de militar, mas eu tenho uma irmã que é psicóloga, que eu não aguento conversar com ela 30 segundos. Se só para eu falar com a psicóloga um dia, eu já me consideraria punido, porque tudo tem solução. Eu acho que todo mundo vai ser psicólogo para resolver os problemas do Brasil. E a questão da família, o governo ataca e muito a família, porque é projeto de poder, é luta de classes. Como é que derruba aqui a família do sócio? É botando ele contra a mulher dele. Inventando um negócio qualquer, é mais fácil entrar na família dele e dominar. Aqui é branco contra negro, homossexual contra heterossexual, pai contra filho, rico contra pobre, norte contra sul. Agora vai ter daqui a pouco, homens contra as mulheres. Cota para a mulher. Olha só, eu só peço uma coisa para você, percentualmente, as mulheres, mais de 70% da Câmara votaram agora, semana passada, aquela MP, que torna a pensão temporária. Aí vai para o Cabo Sabino aqui. A chance de um policial militar falecer é muito maior do que nossa. Aí eu nunca fiz seguro de vida, mas por ser paraquedista e mergulhador profissional, eu nem ia procurar seguro de vida, não tinha dinheiro para pagar, mas se fosse, não ia aceitar também. A chance de um soldado, um militar, com 22, 23 anos de idade, 24, 25, né, falecer e deixar a mulher com 2, 3 filhos é muito grande. E as mulheres condenaram as mulheres aqui no voto, não sei a troco de quê, né? Deve ser aos olhos lindos, a simpatia de Dilma Rousseff, com toda certeza, né? Votaram para ferrar com as pensionistas, pô. E agora eles querem cotas. Vão votar contra a cota. Um exemplo aqui, meu filho aqui foi o terceiro mais votado dentro do PSC em São Paulo. Terceiro foi o Feliciano, o Gilberto Nascimento e ele com 82 mil votos. Na proposta sendo votada, caso tivesse em vigor no passado, ele com 82 mil não seria eleito e uma mulher com 18 mil votos teria chegado aqui na casa. Não dá. Tá ok? Então a questão de família é muito importante, foi embora, é a mais importante de todas, mas temos que dar meios para a família controlar a tua prole, ela controlar, não o Estado. Obrigado, deputado, informando que já temos que encerrar esta audiência em virtude do avançado da hora, mas antes... Senhor presidente, 5 segundos. Não mais do que isso. Pois não. Só para dizer que eu apresentei o PL 1570, que modifica o ECA, traz várias modificações, inclusive aumenta o período de internação, e eu dei sorte que caiu com o número 1570. 70 exatamente para proteger quem tem 15 anos para chegar aos 70. Valeu. Mas antes de encerrarmos, senhoras e senhores, eu peço apenas a última colocação, como eu já havia anunciado, e eu peço que todos permaneçam, antes de encerrarmos, da ilustríssima psicóloga doutora Rosângela Justino, que tem contribuído bastante para esse debate. Doutora Rosângela. Cadê a psicóloga? Pois é, o deputado Bolsonaro, eu sou psicóloga, mas... Deputados. Sou exceção, obrigada. Senhores, parabéns por esse debate. Eu entendo assim que é o início de um debate, porque na mesa eu vi faltando psicólogo, psiquiatra, sociólogo, assistente social e o próprio cidadão que sofre
né, nesse mundo com a insegurança da criminalidade. Então, eu vejo que a gente precisa dessas representações e eu sugiro que a gente tenha outros debates. Continue esse debate. Mas eu quero parabenizar, porque a gente precisa tratar disso dentro do Estatuto da Família, sim. Foi muito importante trazer esse tema. A realidade social é a seguinte: nós estamos vivendo, né, a sociedade está vivendo um clima de insegurança muito grande. Os nossos jovens estão sendo ceifados pelos criminosos, estão indo para a criminalidade na tenra idade. Essa é uma realidade que a gente precisa discutir, né? Fazer essa reflexão tanto na família quanto social. Mas, assim, os psicólogos, eles tendem a pensar sempre o que está por trás de todas essas situações. E eu vejo muito pouca reflexão acerca das causas dessa criminalidade. Eu queria saber se os senhores que estão aqui hoje, né, fizeram algum estudo sobre as causas da criminalidade entre os jovens, né? Porque, assim, para a gente até tratar das consequências e para a gente encontrar uma solução para esse problema, a gente tem que pensar nas causas. Então, eu queria essa pergunta. Obrigado, doutora Rosângela. Nós fizemos o convite a várias entidades que, infelizmente, não puderam estar conosco, mas esta é apenas uma primeira audiência. Nós podemos trazer outros debatedores para levar esse tema adiante. Doutora Thaís, ela tem realmente um levantamento sobre isso, doutora Thaís, que a senhora me falava ainda há pouco, e a palavra é com a senhora. Bom, o que acontece? O que acontece? Na verdade, eu vou colocar jovens, né? De 1 a 19 anos, são muito mais vítimas no Brasil do que delinquentes, né? Infelizmente, nós estamos no topo do ranking, como o 4º país a nível mundial que mais se morre pessoas de 1 a 19 anos, né? É uma média de 24 por dia, né? E grande parte dos autores desses delitos a grande maioria são maiores de idade, né? Esses crimes contra crianças e adolescentes, em sua grande maioria, não são cometidos por crianças e adolescentes, né? Eu concordo com o deputado Sótines Cavalcante, que não está mais aqui, que realmente... que realmente a família estruturada, ela realmente tem um grande poder de formação de personalidade e de caráter. Só que grande parte dessas pessoas que cometem delitos não tiveram esse privilégio de terem famílias estruturadas como eu tive, como os deputados aqui, pelos seus exemplos, acredito que tiveram, né? Então, ressocializar, dar uma oportunidade para essas pessoas que não tiveram, realmente vieram de famílias desestruturadas, muitas vezes sem o acesso à educação básica, alimentação, enfim. Então, eu acredito que realmente tem que ser debatido e achar soluções para as causas e não só para os efeitos. É o que eu penso. Muito obrigado, doutora Thaís. Antes de encerrar, eu lembro ao plenário que esta comissão realizará encontro regional na Assembleia Legislativa de São Paulo na próxima quarta-feira, dia 3 de junho, às 19h30. E quero agradecer aqui ao Fernando do Paraná, Lourdes também do Paraná, Frederico do Distrito Federal, Jamil, Letícia, Rose, Mônica, Rose de Minas, Mônica do Rio Grande do Sul. Eu quero fazer um agradecimento especial a todos os participantes do chat, do portal E-Democracia, a todos que estão aqui presentes, assessores. Quero me desculpar com aqueles que não pudemos fazer perguntas em virtude do avançado da hora. E eu realmente estou muito feliz com o resultado dessa audiência, que é apenas uma pequena contribuição da Comissão Especial do Estatuto da Família. Quero agradecer ao conselheiro tutelar Clemildo de Sá, que nos abrilhantou com a sua presença, a doutora Thaís Gouveia, assessora da PEC 171, advogada e estudiosa do tema, e o deputado Jair Bolsonaro, que todos já conhecem pelas suas posições, pela sua militância, e que abrilhantou de forma ímpar esta comissão, esta audiência. E antes de encerrar, agradecendo mais uma vez a todos,
e ao relator, deputado Diego Garcia, e ao presidente, deputado Sóstenes. Quero passar a palavra ao presidente, que vai conduzir o restante dos trabalhos. Senhoras e senhores, meu muito obrigado, que Deus nos abençoe. Uma última palavra, deputado? Só para me redimir, o ano passado eu apresentei uma emenda para o Hospital Central do Exército para adquirir uma ambulância psiquiátrica. Eu fui acusado de estar apresentando uma emenda em causa própria, tá ok? Opa! A campainha apertou sem querer. Com essa última pérola do deputado Bolsonaro,